Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou responder uma pergunta em mais detalhes que me fizeram no Instagram essa semana, que é como seria a gravidade em um planeta quadrado, certo? Então é uma pergunta que eu achei bem estranha à primeira vista. Fiz um rascunho lá e disse mais ou menos como deveria ser esse tipo de gravidade, né, de forma intuitiva. E pessoas perguntaram, mandaram mensagens perguntando, né, tirando algumas dúvidas. Algumas pessoas tinham uma certa impressão que seria muito parecido com um planeta redondo, como é o que a gente vive, certo? Então eu decidi fazer um vídeo dedicando a fazer esse cálculo de maneira mais minuciosa, com um pouco de programação, certo? Então isso vai tanto para a playlist de perguntas e respostas quanto de atividade de programação. E essa atividade aqui do cálculo da gravidade de um planeta quadrado, certo? Ele não tem exatamente aquela simetria bonita que a gente tem de um sistema esférico, né, que garante que a gravidade é sempre radial, e fica muito fácil de calcular esse tipo de tanto potencial quanto campo gravitacional, enfim, né, porque você pode usar lei de Gauss, tudo fica muito mais fácil, certo? Esse aqui não é o nosso caso, então a gente vai ter que partir para um cálculo de força bruta com integrais explícitas, né? Então isso aqui fica realmente um ótimo exercício de cálculo de integral, tá? Desse sistema. Tudo bem? Então eu vou tomar um sistema de unidades que me jogue fora qualquer constante do tipo a densidade de massa, que é o ρ, eu vou adotar como sendo 1. O g eu vou adotar como sendo 1, que é um tipo de unidade específica para gravitação, enfim, e o a como sendo 1. Então eu vou tomar minhas unidades de massa, comprimento e tempo, de tal forma que eu possa ter o lado unitário, o g unitário e o ρ unitário. Tudo bem? Então eu tenho essa liberdade aí de unidades de massa, tempo e comprimento. Certo? Então basicamente como é que eu calculo? Antes de calcular a aceleração da gravidade, a gente vai usar o cálculo não do Gzinho, mas do potencial gravitacional. Por quê? Porque ele é muito mais fácil de se calcular de maneira computacional, porque ele é um escalar, né? E ser um escalar faz com que eu só precise me preocupar com um valor ao invés de três componentes x, y, z. Então tudo fica muito mais fácil fazendo isso, certo? Então basicamente o que eu vou fazer? Eu tenho meu planeta quadrado e eu não fiz ele cúbico, gente, para poder fazer tudo em duas dimensões, fica muito mais fácil vocês verem. E na hora de fazer as integrais, eu preciso integrar só em duas dimensões, certo? Então vocês vão ver que isso aí reduz bastante o custo, eu já comento sobre isso. Eu vou quebrar esse quadrado aqui do planeta em vários quadradinhos, certo? Na verdade eu vou usar aqui nos meus resultados para mostrar 90 mil quadrados, ou seja, vou fazer 300 na horizontal vezes 300 na vertical. Vou fazer um retículo aí cheio de quadradinhos e cada quadradinho vai gerar um potencial aqui de gravitação no ponto P arbitrário, que pode ser tanto fora do planeta quanto dentro do planeta. E o potencial gravitacional basicamente vai ser integral do menos Gzão M sobre essa distância vetor R menos vetor R', aqui esse vetor vermelho, e o tamanho dele está nesse denominador. E esse dm, né, nosso elementozinho de massa, que vai ser uma densidade, no caso aqui do meu planeta quadrado, né, seria a densidade superficial de massa, né, o ρ dx dy. Tudo bem? Então basicamente vai ser isso aqui que a gente teria no nosso cálculo. A gente precisa implementar essa integral aqui para fazer um cálculo de potencial gravitacional. Tudo bem? Então basicamente a expressão do potencial gravitacional de uma pequena massa, que é essa massazinha vermelha, eu vou somar em todas as massas que compõem esse planeta ômega. Tá? Então, basicamente, isso aqui está feito logo aqui embaixo, em poucas linhas de código. Basicamente, vou tomar 300 pontos e eu vou tomar aqui a direção x e a direção y como sendo do menos a até o mais a. A largura é 1, ou seja, o planeta inteiro em 300 pontos, 300 pontos. Faço a combinação de todos esses x e y, essas coordenadas, e faz com que eu recupere todo o planeta aqui de lado 1, né, todo esse quadrado. E aí eu vou tomar esse potencial, V, o dx e o dy, e aí eu vou basicamente varrer todos os pontos em x, em cada ponto x eu vou pegar todos os pontos na vertical e vou somar, né, e vou integrar o V, tomando todo esse termo aqui, né, que é o g, ρ, dx, dy, dividido
pelo tamanho do vetor, que basicamente vai ser um ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, tiro uma raiz. E aí está feito, eu tenho a minha função que retorna o potencial gravitacional de um ponto aí de coordenadas xp, yp. E aí a quantidade de pontos que eu tenho aqui é 300 vezes 300, 90 mil pontos, então é bastante ponto. Então, sempre que você vê uma bolinha em qualquer gráfico ou um quadradinho de uma cor, lembre-se que isso aí veio de um somatório de 90 mil quantidades dadas aí por potenciais aí gravitacionais. Tudo bem? Então agora a gente pode olhar como é que é o potencial gravitacional e posteriormente o campo gravitacional desse planeta quadrado. Eu vou primeiro andar ao longo do eixo X. Então eu vou tomar aqui esse VG, né, como sendo o X variando e o Y sempre nulo. Ou seja, eu vou andar aqui ao longo desse eixo que corta o meio aqui do quadrado. Então basicamente eu vou variar de menos 2 até mais 2. Tá? Então eu vou começar fora do quadrado, entro no quadrado e saio pelo outro lado. 51 pontos, eu vou sempre variar aqui e calcular o VG, né, nas coordenadas x, 0. E a gente plota esse gráfico aqui. Então essa região vermelha é a parte do interior do quadrado. Então você tem aqui um comportamento com o mínimo aqui, parece uma coisa meio parabólica, não necessariamente é. E depois você passa a ter esse perfil aqui, que lembra uma coisa sobre como 1 sobre r ao quadrado. Então, qualitativamente não muda tanto do que a gente tem, por exemplo, no nosso planeta. Né? É claro que aqui não vai ser exatamente uma parábola, né? E aqui também você precisa se distanciar um tantinho para começar a ter a obediência à lei 1 sobre r ao quadrado. Mas a gente consegue calcular de maneira fácil, né, esse gráfico de potencial. Lembre-se que cada pontozinho desse gráfico, né, é aquela integral que considera 90 mil termos. O potencial ao longo da diagonal, a gente pode também andar não aqui na horizontal, mas a gente pode andar aqui nessa diagonal do quadrado e pode passear aqui um pouco para ver o que acontece. Então, qualitativamente é uma coisa bem parecida, certo? O que tem de mais interessante a gente observar é que aqui a gente sai mais ou menos menos 1,6 e aqui menos 2,2, tá? Ou seja, o potencial no centro desse lado aqui, que é menos 2,2, e no vértice do quadrado, que é menos 1,6, não são iguais, né? Então, potencial gravitacional aqui e aqui não serem iguais quer dizer que eu tenho uma componente da aceleração da gravidade ao longo dessa aresta, certo? Uma coisa que não acontece num planeta redondo. Isso aí vai ter consequências interessantes e vão ajudar a gente a entender por que não existem planetas quadrados. Então, segura a atenção e vamos até o final. E aí a gente pode fazer aqui com um gráfico de cores, né? X, Y, e agora o Z, que é o potencial, vai ser a cor. Né? Então percebam aqui que a gente consegue plotar o potencial gravitacional em 2 dimensões. Então o passo que eu estou fazendo aqui, eu tenho vetores de X, tenho vetores Y, vou fazer aquela combinação, aquela rede, mesh. Para todo X e para todo Y, vou calcular um Z, que é o potencial, e a gente vai plotar, né, o nosso potencial em função de X, Y. E aqui, para facilitar, eu desenhei um quadrado, tá, que é o nosso planeta. Então, tudo que estiver dentro desse quadrado do nosso planeta, tudo que estiver fora, é a área externa. Né? Então, aqui tem o nosso gráfico do potencial gravitacional. Então, percebam aqui o seguinte. No centro dele tem o mínimo possível. Tudo bem? E à medida que eu vou me distanciando, o potencial vai diminuindo até o ponto em que no infinito ele vai indo a zero. Tá? Aqui não chego tanto, fico em menos meio. Para ir a zero, preciso ir para muito mais longe. Mas aí eu perco o detalhamento da região próxima às quinas, né? Percebam também uma coisa interessante é que esse preto aqui, que são os menores potenciais gravitacionais, eles ficam mais perto da aresta do que nessa quina. A gente consegue ver uma mancha vermelha mais intensa aqui nessa quina do quadrado, né? E posteriormente, percebam que fica uma coisa interessante que parece que volta a ser um pouquinho mais redondo, né? Então é natural que, à medida que você vai se distanciando muito desse quadrado, a aproximação de um planeta pontiforme
passa a ser mais válida, né? Então é natural que ao longo que a gente vai se distanciando, vai adquirindo esse sistema um caráter aqui mais redondo. Tudo bem? E aí como é que a gente calcula o campo gravitacional, que é o nosso Gzinho, certo? Que é um gradiente vetorial. Então a gente consegue calcular esse Gzinho, né? Calculando basicamente um menos gradiente do potencial gravitacional. Então isso aí é por default, né, a técnica básica de usar potenciais. Isso que é a razão por que nós usamos potenciais. Então nós fazemos toda a integral com um potencial, um único somatório, calcula esse somatório e depois, para calcular um campo vetorial, a gente faz um gradiente. Isso basicamente diz para a gente como esse potencial varia, aumenta ou diminui na direção x, y e z, eventualmente. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é essa linha de código aqui, calcular o meu gradiente dessa matriz resultante, que é basicamente o menos VG. Então, faço esse gradiente e a gente tem nosso campo vetorial do campo gravitacional. E a gente pode representar esse campo gravitacional com flechinhas. Então, a gente tem aqui, eu vou calcular aqui basicamente nas vizinhanças do planeta. Ele vai de menos meio até mais meio. Então, a gente vai de menos 0,6 a 0,6. Então, basicamente, o planeta está aqui dentro, nessa vizinhança. E a gente consegue ver como se comporta o campo gravitacional. Tá? Então, deixa eu até aumentar aqui um pouco para vocês verem em maior detalhe. Tá? Então, aqui acho que tinha que ser tá sinal trocado aqui. Tá? Aqui tem que ser menos 3,5, mas tudo bem. O campo gravitacional, percebam que quando eu estou nesse zero, ele aponta sempre para o centro. Aqui na vertical também aponta para o centro. E outro lugar que aponta para o centro é ao longo das diagonais. Certo? Então, esses pontos aqui estão sempre apontando para o centro, porque são direções de alta simetria do meu planeta quadrado. Porém, quando eu estou fora desses pontos, né, por exemplo aqui, esse menos 4, menos 5, né, eu tenho uma direção que tem um componente da gravidade tangencial à superfície. Certo? Então, e percebam que não é uma simetria aqui perfeitamente esférica. Né? Você tem esse perfil aqui de 1/8 do quadrado que se repete aqui 8 vezes por conta das simetrias que eu comentei. Certo? Então, vamos aqui voltar para cá. A intensidade do campo G a gente consegue calcular fácil também. Então, basicamente, eu calculo do mesmo jeito o Gx e o Gy com um gradiente, tendo duas dimensões, certo? E aqui eu cozinhei um pouco os limites para facilitar um pouco a visualização. E aqui nesse mapa aqui de calor, agora a gente tem o significado dessa cor é a intensidade do campo gravitacional. Ou seja, aqui esse bem escuro é o zero, ou seja, a gravidade do interior do planeta é nula. Né? Isso também acontece com a Terra. E a gravidade vai aumentando até que chega no ponto mais intenso na superfície do planeta. Uma coisa que é interessante aqui é perceber que a gravidade ela é mais intensa no centro da aresta, né, que tem essa mancha branca, que é o máximo da escala de cor. Aqui na quina, a gente ainda está na região meio amarelada, tá? Então que é mais fraca do que o centro da aresta. Tá? Então isso é coisa importante. E outra coisa para a gente prestar atenção, gente, é por que eu não fiz um planeta cúbico. Porque quando a gente tem duas dimensões, eu tenho que fazer um integral em x e em y. Ou seja, eu tenho que fazer um mesh, né, uma grid de 300 vezes 300 pontos. Que eu tenho 90.000 pontos. Se eu quisesse fazer um planeta cúbico, eu precisaria fazer uma grade, né, de x, y, z. Se a gente quisesse mesmo precisão, 300 por 300 por 300. E a gente teria aqui uma coisa de 27 milhões de pontos, né? Então, eu também não queria fazer tanta conta assim, então eu fiquei no planeta quadrado XY, que seria um planeta em formato de moedinha, vamos dizer, né? Moedinha quadrada. Tá bom? E aí, por fim, né? Por que não existem planetas quadrados? A resposta dessa pergunta basicamente vem, né, dessa observação de que a gente tem uma gravidade com componente tangencial à superfície. Ou seja, essas áreas aqui azuis
existe o componente da gravidade que atrai para o centro da aresta. Idem para essas áreas aqui vermelhas, essas outras áreas azuis, essas áreas vermelhas. Ou seja, a gravidade por si só desse planeta quadrado quer fazer com que esses excessos de massa azul ou vermelhos dirijam-se ao centro da aresta. Consequentemente, ele vai tender, pela própria gravidade interna dele, a um formato mais esférico, né, mais redondo. Isso aí acontece tanto nesse modelo bidimensional quanto um tridimensional. Então, por isso que estrelas, planetas, astros em geral, eles sempre adquirem esse formato aí esférico que minimiza a energia total do sistema. Tá bom, gente? Então, fica aqui esse exercício de integração, de cálculo de potencial gravitacional, campo gravitacional, com esse toy model, né? esse modelo de brinquedo que é esse planeta quadrado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui embaixo. Vai ser um prazer respondê-la. Tchau, tchau e até mais.